A difícil compreensão do tempo de Deus. Olá, hoje é sábado, dia 9 de dezembro de 2023, e nós estamos aqui uma vez mais para fazer nossos estudos bíblicos. Meus 3 recadinhos de sempre. Primeiro deles, estamos lendo a Bíblia toda, já estamos aí chegando no final do livro de Isaías e deixamos todos os dias nos canais digitais da igreja um breve estudo com um texto bíblico que estamos lendo, hoje Isaías 62. Ou deixamos sobre o texto inteiro ou de um trecho do livro. Mas pegue esse texto, ouça, aprenda, compartilhe com outras pessoas para que elas também possam ser edificadas. Segundo recadinho, eu sempre digo, compre a Bíblia 365. Ela não tem nada diferente de outras Bíblias, ela apenas vai te dar um método sistemático de leitura da Escritura. Estamos chegando em 2024, faça isso. Compre, leia, porque no final de um ano inteiro você terá lido a Bíblia toda. Por último, mas não menos importante, nós temos estudos bíblicos na igreja segundas-feiras, quartas-feiras, quintas-feiras e domingo nós temos a escola dominical. Nós temos de manhã, 8h30 da manhã, e nós temos às 17 horas. 8h30 da manhã eu estou lá fazendo os estudos. Por favor, vá lá me ver, vá lá para a gente conversar e estudar a Bíblia junto. Os horários estão aqui na descrição desse áudio. Assim como na descrição desse áudio eu tenho várias sugestões de comentários que eu estou usando para o livro de Isaías, como a sugestão do livro do Cacau Marx que pode te edificar bastante, palavras que transformam. Vamos lá, Isaías 62, do versículo 1 ao versículo 3 somente. Por amor de Sião eu não sossegarei, por amor de Jerusalém não descansarei, enquanto a sua justiça não resplandecer como a alvorada, e a sua salvação como as chamas de uma tocha. As nações verão a sua justiça, e todos os reis a sua glória. Você será chamada por um novo nome, que a boca do Senhor lhe dará. Será uma esplêndida coroa na mão do Senhor, um diadema real na mão do seu Deus. A difícil compreensão do tempo de Deus. A Bíblia toda ela é coerente em uma única mensagem, e essa mensagem pode ser dividida sempre na lógica de criação, de queda, de redenção e de restauração. O povo de Israel está aqui redimido, de volta a Judá, mas durante o duro e árduo processo da redenção. Ele está no duro e árduo processo do crescimento. E esse é um processo árduo, por isso, às vezes, é difícil compreender o tempo de Deus. Nós já estudamos aqui o livro de Isaías e ele trata graça e julgamento sempre como elementos paralelos. Deus vai agir de forma graciosa, mas ele também vai agir de forma a punir os pecados, porque ele é um Deus justo, e ao mesmo tempo corrigir o seu povo, porque ele quer que seu povo seja um povo que represente uma união entre ele e Deus, entre o Senhor e o povo. Então, a ideia básica do livro é sempre pautada nesses dois eixos. Deus há de agir de maneira graciosa, mas ao mesmo tempo ele corrige para que haja crescimento, para que haja transformação. E é exatamente isso que está acontecendo nos últimos capítulos de Isaías. Nós vimos que o livro de Isaías tem 3 divisões principais. Entre os capítulos 1 a 39 é o período em que o profeta Isaías ainda está vivo. Há uma série de profecias sobre o castigo que virá sobre o povo, que escolheu um estilo de vida idólatra. Isso termina em 39, com a profecia direcionada a Ezequias. Depois que nós vimos entre os capítulos 40 e 55 que Deus traz a figura do servo sofredor, aquele que vai intervir pela mão de Deus para que a vontade de Deus seja restaurada. Em Isaías, para a restauração do povo que está no exílio, então, entre o período de Isaías 40 até o capítulo 55, Isaías, o povo já está exilado. Judá já foi invadida pela Babilônia e o povo já está exilado. E acredita-se que quem escreveu essa parte do livro, assim como a subsequente, são discípulos de Isaías. Em Isaías, de 40 a 55, a figura da restauração vem pelo rei Ciro, o que para os judeus é uma coisa difícil de digerir. Mas é muito importante que a gente observe essas nuances, porque elas mostram que Deus não vai agir da forma como o homem acredita que ele tem que agir. Deus não vai fazer aquilo que o homem acha que ele tem que fazer. Deus usa a mão de um rei ímpio para que possa libertar o seu povo e voltar com o seu povo para Judá. E nós vimos, a partir do capítulo 56 até 66, nós temos o relato da restauração.
o relato do povo de volta a Judá e da restauração prometida para esse povo. E essa restauração é uma restauração que ela ainda vai depender de um estágio amplo, grande, e ela só vai se concretizar em Cristo Jesus. Nesse último segmento do livro, o povo, exatamente pela dificuldade da restauração, reclama continuamente de Deus. No capítulo 58, eles cultuam e dizem que não veem a mão de Deus. Mas Deus vai e diz para eles que o culto deles é um culto errado, porque falta justiça no meio deles, e que o jejum que eles fazem é um jejum vazio. Então Deus aponta para eles que é necessário fazer justiça, fazer retidão e não um culto vazio. No capítulo 59, eles dizem que Deus está com a mão encolhida, e Deus aponta que a sua mão não está encolhida, mas que há pecado que separa o povo de Deus. Mas o profeta aponta que Deus levará esse povo a reconhecer o pecado, no capítulo 59, dos versículos 11 a 15, e que ele há de enviar, e que ele desculpe, ele já enviou, e que ele será um intercessor dessa transformação, entre o versículo 16 e 21. Aqui, quando eu disse há de enviar, é interessante, né? Ele já enviou o intercessor na figura de Ciro, mas sempre há uma palavra profética. Uma palavra profética, ele há de enviar o intercessor perfeito em Cristo Jesus. No capítulo 60, Deus chama Israel a dispor-se e resplandecer, porque já vem a sua luz. E a ideia é que Israel vai ser um ponto de convergência e testemunho para as nações. Deus clama e chama a atenção de Israel para que ela venha ser testemunha, em que ela exerça a sua fé. No capítulo 61, o profeta é instado por Deus, que ele é literalmente comissionado por Deus a dizer que o Espírito do Senhor estava sobre ele para anunciar a restauração sobre o povo. Deus haveria de consolar o povo. O problema é, o povo não se sente consolado, o povo reclama, porque o povo está voltando de um exílio e Judá não é nem a sombra do que ela já foi. Então, onde está a mão de Deus sobre nós? O povo reclama que Deus anda fazendo as coisas pela metade. Quando é que vai chegar a salvação de verdade? Isso acontece porque a situação vivida por Judá, que fora uma nação guardada, amada por Deus, uma nação grandiosa, uma nação que representou a essência do reino de Deus, e no reinado de Davi tem uma significância toda importante, agora é um povo pequeno e é um povo sem expressão. Será que a mão de Deus se encolheu? E o que a gente precisa entender é que a mão dele não se encolheu. Ele diz aqui em Isaías 62 que ele não vai se calar. Ele diz assim: por amor de Sião eu não sossegarei. Ele não vai sossegar, não vai parar. Por amor de Jerusalém, não descansarei enquanto a sua justiça não resplandecer. E ele diz que Jerusalém será chamada por um novo nome. No versículo 2, ele vai dizer: as nações verão a sua justiça e todos os reis a sua glória. Você será chamada por um novo nome. O novo nome é sinal de um novo começo. Deus há de dar uma nova natureza ao povo. E esse povo vai ter uma coroa sobre a cabeça. Versículo 3. Será uma esplêndida coroa na mão do Senhor. E se nós olharmos um pouco mais, eu não li, mas nos versículos 4 e 5, Deus fala que será como a esposa do Senhor, escolhida para uma aliança com ele. No versículo 5 diz que será alegria. Assim o seu Deus se regozija por você. Será a alegria do povo. Toda essa realidade dos versos 1 a 3, 1 a 5 que eu mostrei aqui, mostra algo muito precioso, mas muito desafiador. Deus sempre antes de agir fala por meio da sua palavra, depois ele age. E a profecia é a manifestação clara da palavra de Deus. Ela é a manifestação de que Deus já decretou algo e que ele vai fazer algo. O problema é que não necessariamente vai ser rápido. E o outro problema é que não necessariamente será da forma que nós cremos que vai ser. A transformação de Israel vai acontecer de uma forma completamente distinta do que Israel pensou. Israel acreditou que ela voltaria do exílio e voltaria a ser uma grande nação como ela fora em tempos antigos. E ela não foi mais essa nação. A transformação plena de Israel vai se fundamentar e
a maior, se nós olharmos para Isaías nas suas promessas, ele tem sim o contexto temporal das profecias, que ele está dizendo do povo retornando do exílio, mas a restauração plena vai acontecer na figura de Jesus. Vai acontecer de fato quando Jesus vier. E veja, o reino dele começa quando ele vem e morre, mas o reino dele não está plenamente estabelecido. Para nós hoje, nós vivemos um tempo em que nós temos que ter a paciência de esperar essa esplêndida nação nas mãos do Senhor, porque o reino dele começou, mas ainda está em construção. É o que nós chamamos em teologia de já e ainda não. Isaías 56 a 62, que nós lemos até aqui, e também 66 até 66 à frente, chama o povo ao exercício da fé, nos chama ao exercício da fé. Ela é uma afirmação por meio do profeta que Deus cuida do seu povo, que ele ouve o seu povo, que ele há de transformar a realidade do seu povo. E ele cuida do seu povo. Mas essa afirmação, ela não vai acontecer no tempo que eventualmente nós acreditamos que ela vai acontecer, ela não vai acontecer da forma que nós acreditamos eventualmente que vai acontecer, mas Deus chama o povo ao exercício da fé. Por isso eu disse a difícil compreensão do tempo de Deus. Deus vai trazer Judá de volta, mas vai começar um processo de restauração. Lembra? Eu disse sempre que é criação, queda, redenção e restauração. O período de restauração envolve uma transformação do que nós somos, envolve uma transformação nossa forma de pensar, e essa transformação vem por meio da mão do Senhor agindo no seu tempo, da sua forma. Por isso, às vezes, é tão complexo o exercício da fé. Mas veja, quando você vai no livro de Lucas, no capítulo 1, você vê Lucas, no capítulo 1, o cântico de Zacarias. E no cântico de Zacarias diz assim: seu pai Zacarias foi cheio do Espírito Santo e profetizou: louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Ele promoveu poderosa salvação para nós, na linhagem do seu servo Davi, como falara pelos seus santos profetas na antiguidade, salvando-nos dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para mostrar sua misericórdia aos nossos antepassados e lembrar a sua aliança, o juramento que fez ao nosso pai Abraão, resgatar-nos da mão dos nossos inimigos para servirmos sem medo, em santidade e justiça diante dele todos os dias. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá diante do Senhor para lhe preparar o caminho, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, mediante o perdão dos seus pecados. Por causa das ternas misericórdias do nosso Deus, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente, para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas, na sombra da morte, e guiar nossos pés no caminho da paz. Zacarias profetiza: a restauração está nas mãos dele, na forma de um menino, mas ele tem essa compreensão de que o tempo do Senhor está chegando. Quando Deus fala que seu tempo virá, virá. Nos cabe o exercício da fé e de saber que por meio desse exercício Deus vai promover a restauração em nossas vidas. Deus te abençoe.